a gente se encontrar de novo aqui no Espaço de Arte Selga, né? Hoje a nossa matéria especial vai falar de desenho artístico. E quem vai comentar pra gente, quem vai dar as dicas, vai contar os segredos do curso é o Heleno Lira, facilitador do curso de desenho artístico aqui da Selga, o curso que vai estar em destaque a partir dessa semana, de 9 a 14 de setembro, aqui na Selga. Heleno, você não trouxe nada, né? Não. Porque os facilitadores que vêm aqui, sempre que a gente abre o programa, eles trazem alguma peça. Olha, eu vou ensinar a fazer isso, vou ensinar uma peça como essa. Você não. Não. A gente ainda vai fazer, né? Isso, a gente vai fazer aqui durante o programa. Eu vou mostrar algumas técnicas, a gente vai conversar sobre isso. No final a gente mostra o que ficou pronto. O resultado, Isso aí. né? Ó, gente, vocês não podem perder. O bate-papo tá legal, tá? Vale a pena acompanhar. Vocês vão aprender muita coisa de desenho que vocês nem imaginam, né? Que entra no curso de Isso. desenho. Né? Desenho também é cultura. Vocês vão ver com a gente. Heleno, continua aqui para você ver também o que o pessoal de casa vai conferir na Selga, porque não tem só desenho artístico hoje, não. Fica aí para conferir com a gente. Feito. Na dica de artesanato, conheça o glitter de poliéster e os moldes de forminhas em MDF e novos gofradores são os destaques da nossa vitrine Selga. Eu tenho certeza que vocês nunca viram a nossa mesa tão limpa, né? Tão vazia. Sempre a gente está com várias peças aqui para demonstrar, né? Vários materiais que as facilitadoras usam, mas hoje a gente tem a presença aqui do Heleno Lira, facilitador do curso de desenho artístico aqui da Selga, e por isso que a mesa está clean, né? Vamos dizer clean, assim. Exatamente. Papel, lápis, copinho com água, tô vendo ali um vidrinho que é nanquim, deve ser. Isso. E pincel, porque vai ter pintura, vai ter um pouquinho de pintura também, né? Então, Aquarelinha. Vai ser uma técnica de aguada, né, que a gente vai falar hoje. A gente vai. Aliás, uma das técnicas, né? São Porque duas técnicas. ele vai comentar aqui pra gente, né? Vai ensinar essa técnica que ele falou do aguado e outras também, para você que está começando, para você que quer entrar no curso de desenho. Porque as pessoas têm medo, Heleno, de entrar no curso de desenho. Assim, eu vejo muito jovem no seu curso, tem muito adolescente. É a turminha que ousa mais, que é mais... Talvez assim, que tenha menos medo de aprender. Né? Você sente isso no curso ou tem de todas as idades? Então, Karina, a procura pelo curso de desenho ela é muito ampla. Eu tenho aluno dos 10 aos 40. Ela é bem ampla. Mas a faixa etária que mais procura são os jovens e os adolescentes. Muito em função da mídia mesmo. Né? Hoje a gente tem uma mídia muito voltada para a imagem. Né? Você tem desenho animado o tempo inteiro na TV, você tem revista o tempo inteiro na banca. Os jovens de hoje são mais presentes com essa mídia, eles crescem com essa mídia. Então você tem desenho em videogame, você tem desenho em revista, você tem desenho na internet. Sim. O visual hoje ele é muito forte na nossa época. E os quadrinhos voltaram também, né? A revistinha em quadrinho na minha infância fazia muito sucesso, mas agora voltaram até com uma roupagem nova, né? Com mais um apelo. Tem um apelo comercial ali também, né? E como você falou, eles são mais... Os jovens hoje são mais estimulados, né? Ao contato com o desenho, né? Hoje em dia, a gente está vivendo, acho que o terceiro ou quarto boom dos quadrinhos na mídia, né? A gente teve uns crescimentos mais recentes na década de 80, você teve um outro boom na década de 90, teve um outro em 2000. Então, a cada 10 anos a gente se renova, assim, o quadrinho se renova muito. E em função da internet, ficou muito mais fácil de você divulgar e conhecer outros artistas. Né? Isso fez com divulgar mais ainda também o mangá, que hoje é uma febre imensa no Brasil e no mundo. Já tem tempo que o mangá faz sucesso, Tem, né? mas hoje é muito mais forte. Muito mais forte de quando eu comecei a me interessar por quadrinho e por mangá há 20 anos atrás. Hoje você tem, tanto na banca quanto na internet, um acervo muito grande. Você tem uma disponibilidade de material que eu não tinha 10 anos atrás. Então isso faz com que a pessoa se interesse. A gente não pode esquecer que a gente aprende a escrever desenhando. Sim. Então a gente não perde essa referência nunca. Isso vai crescendo. E como que foi o seu começo como desenhista? Então, vamos contar um pouquinho da sua história para quem está em casa. Eu desenho desde que eu me lembro por gente. Minha relação com o mundo ela sempre foi visual.
Eu sempre tive essa necessidade de representar aquilo que eu enxergava. Então, assim, desde os 3, 4 anos eu desenho. Às vezes eu acho guardado na casa da minha mãe um pedaço de papel com desenhozinhos de quando eu era pequeno. Eu sempre tive essa facilidade de representar isso, entendeu? E eu não desisti. Quando eu comecei a desenhar, ou quando eu comecei a escrever, perdão, a minha professora de alfabetização, ela ensinava a gente a escrever através de desenho. Uma boa técnica, né? E eu carreguei isso, eu guardei isso. Eu fui sempre pesquisando o desenho, sempre pesquisando. Como eu morava em Guarapari, a gente não tinha acesso a professor de desenho. Não tinha curso de desenho. Então, o meu aprendizado de desenho ele foi autodidata. E sem internet. Não, a internet não existia. Não existia. Então, assim, eu fui sempre pesquisando, fui sempre mandando trabalho para revista, sempre mandando trabalho para editora, sempre ouvindo o que as pessoas que estavam acima de mim, né, falando para mim, olha, isso não está legal, aperfeiçoa isso. Ah, isso melhorou, agora muda isso. Então eu fui sempre pesquisando, eu nunca deixei assim desanimar porque um desenho deu errado. Sim. E acontece, né? Muita gente vem fazer o curso, faz o desenho, erra, amassa a folha e joga fora. Não faz isso. Guarda, porque você vai precisar disso mais pra frente. Se você não tem uma referência do que está errado, como é que você vai fazer o certo? É verdade. Então, o meu aprendizado foi assim. Né? Fiz faculdade de arte, né? Ajudou a melhorar muito o que eu sei de desenho, me mostrou outras coisas, mas a pesquisa, o crescimento no desenho ele é diário. Se você não desenha todo dia, o mínimo que seja, você não vai se aprimorar. E você continua desenhando todo dia? Desenhando. E quais as características que um desenhista tem que ter? Acima de tudo, perseverança. Não dá para desistir, não. Se você não tiver perseverança, você não vai para lugar nenhum. Tá? Hoje as pessoas acham que não existe mercado de trabalho para desenho. Então a gente não pode esquecer que tudo que a gente consome hoje é visual. As propagandas na TV são visuais, as propagandas de internet são visuais. Tudo que você consome tem visual. E isso requer desenho. Então você vai ter mercado de trabalho para internet, você vai ter mercado de trabalho para publicidade, para TV, para cinema. O desenho artístico entra em tudo isso? Qualquer desenho. Qualquer forma de desenho é aplicada nisso. Tá? A gente só tem uma boa propaganda porque você tem uma base de desenho. Sim. Você tem que passar isso para o papel antes. É o que vai contar a história, né? É, exatamente. Você tem que ter o visual. Sem o visual, você não segue para lugar nenhum. Seja no tablet, no computador ou no papel. Então é um mercado promissor. É muito promissor. Não só para entretenimento. Não só para entretenimento, mas se você pesquisar e procurar, você vai para frente. Só para as pessoas terem ideia, eu tenho um aluno aqui na Selga que ele passou 2 semanas em São Paulo fazendo um outro curso de desenho, numa escola grande de São Paulo, se aprimorando. E ele voltou falando, poxa, Leandro, o que eu vi lá em São Paulo é muito daquilo que você falou aqui. Só que o estudo em São Paulo deu para ele uma coisa que Vitória ainda não tem, que é a noção de mercado de trabalho. Sim. Então se você conseguir se superar e evoluir e buscar o mercado de trabalho, ele é muito grande mesmo. E hoje, com a tecnologia, você não precisa morar nos grandes centros. De forma Isso nenhuma. É bom. É maravilhoso. Né? Porque você mantém a sua vida onde você, né, onde ela já está estabelecida e você trabalha para o mundo inteiro. Eu tenho um amigo aqui em Vitória que ele já trabalhou para DC Comics nos Estados Unidos, sem sair de Vitória. Ele foi no máximo para São Paulo fechar o contrato, demorou um tempo lá, voltou e está desenhando quadrinho para o mercado americano em Vitória. Né? A gente tem o Péricles também, que é aqui de Vitória, hoje está morando no Rio, mas também está fechando contrato com a editora americana. Que legal. Sem precisar ir para os Estados Unidos. Então, basta a pessoa se empenhar, né? Ter certeza daquilo que ele quer. Eu quero trabalhar com desenho. Você vai trabalhar com desenho. E fora a perseverança, o desenhista tem que ter mais o quê? Dedicação. Um talento também ali, mas esse talento ele é também lapidado, né? Se você não tiver dedicação com o seu talento, você vai perder o seu talento. Você vai jogar fora. Você tem que se dedicar mesmo. Treinar bastante. Não tem outro caminho. Errar bastante para acertar depois. O que mais vai acontecer é você errar. Eu erro
toda hora. Isso é normal no desenho. Você precisa do errado para fazer o certo. E não tem limite de idade, então. Se eu quiser começar a desenhar, resgatar a minha infância, porque toda criança desenha, não tem jeito. Resgata. Né? Se eu quiser resgatar a minha infância, eu lá com 40 anos vou resgatar a minha infância, eu consigo? Consegue. Com perseverança, né? Consegue. Com dedicação. Quer ver uma coisa legal? Todo mundo escreve. Você concorda comigo? Então eu vou fazer pequenininho aqui no cantinho, pra gente poder fazer outro trabalho depois. Sim. Se eu te perguntar, que letra é essa, Karina? Letra U. Você identifica, certo? Então vamos lá. Vou usar um A e um outro A. Deixa eu escurecer isso um pouquinho. Como esse lápis é um lápis mágico, ele acaba pegando cores diferentes. Eu tenho 2 azinhos, não tem? Sim, já tem um olhinho aí, um óculos, Exatamente. alguma coisa assim. Se eu coloco um ponto de interrogação de cabeça para baixo, O eu nariz. tenho um nariz. Ah, entendi. Se eu coloco um parêntese, eu tenho uma boquinha. Você está usando os símbolos Eu estou usando numéricos e os gráficos, né, de escrita para criar um desenho. Ou seja, é tudo uma questão de você saber colocar o movimento gráfico certo no lugar certo. Isso é uma didática que você usa é no seu pra curso, mostrar porque é fácil de aprender assim. Isso é para E mostrar desmistifica. que qualquer um pode desenhar, Karina. Não tem... eu não sei desenhar, eu não consigo. Consegue, você escreve. Você escreve, você desenha. Sim. Você não foi ensinado a aplicar o conceito certo no lugar certo. A questão é simplesmente essa. Tudo tem técnica. E essa história do canhoto desenhar melhor é mito? Você é destro, né? E dá um pra show mim, aí pra no mim desenho. É mito, pra mim é Você tem mito. algum aluno canhoto que desenha tenho. melhor, talvez, do que outro? Mas aí é por questão de percepção. Tudo tem a ver com questão de percepção. Desenhar nada mais é do que representar o que você enxerga. Se você entende o que você enxerga, beleza, é mais fácil de desenhar. Vai representar melhor. Se você ainda tem problemas para entender aquilo que você enxerga, aí você não vai conseguir você passar. não vai conseguir passar para o papel exatamente o que você tem que aquilo. passar. Exatamente. Então, assim, esse fato de canhoto, destro... Trabalha o interior da gente também, né? Desenho, Vai mexer lá dentro, né? A pessoa, com o tempo de desenho, ela começa a se entender mais, ela começa a perceber melhor. Se conhecer. Ela consegue perceber melhor o mundo. É fato, tá? Legal. E a gente vai começar, vamos entrar na técnica Vamos. logo. Enquanto você vai ensinando a técnica, a gente vai batendo mais papo. Beleza. Vai falando mais do curso aí, né? Que então já deu para entender que é um curso que não tem limite de idade. Isso aí. Não tem a necessidade de você já ter uma noção de desenho, não. Qualquer um que nunca desenhou pode entrar no curso. Entrar. A turma é mista. Então, É assim, mista. tem gente que já sabe desenhar e tem gente que está começando. Isso, exatamente. E aí você não pode desanimar quando, de repente, observar o desenho de outro que está mais avançado e você falar, não vou conseguir chegar onde ele chegou. Vai, porque ele começou igual você. Exatamente. Então você tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter, né? Com desenho você tem que ter paciência. E perseverança. Mas na turma há uma harmonia entre Sim. esses alunos que já estão no nível mais avançado, você consegue atender a todos porque ali. A aula, Karina, ela é muito pessoal. O atendimento ele é em função daquilo que o aluno quer aprender. Sim. Eu tenho uma parte teórica, onde todo mundo vê a mesma coisa de teoria, mas depois dessa parte a gente vai para os projetos individuais. Sim. Então cada um vai desenvolver aquilo que quer. No seu tempo. Do seu jeito, e a gente vai discutindo as técnicas de cada um. O que eu vou fazer agora é discutir duas ou três técnicas diferentes. Então a gente vai começar falando de uma técnica de nanquim e aguada. E depois a gente vai usar o lápis colorido, multicolorido, que é o lápis mágico da Koh-i-Noor. É lindo, gente. Eu acho ele uma peça de decoração. Ele é Dá muito até bom. pena Se de você usar. aprender a usar, ele é uma ótima ferramenta. Colocar isso aqui numa latinha, fica bonito até para enfeitar o quadro. Parece uma ponta de massinha, né, ele? Mas depois a gente fala dele. Vamos lá. Vamos pro aguado. Aguada, né? Eu vou começar usando um lápis colorido, um grafite colorido, só para limitar o meu espaço de trabalho. Eu gosto de fazer isso porque o lápis colorido ele marca muito pouco o papel. Então você acaba tendo uma área de trabalho mais limpa. É verdade. Eu não sei nem se a câmera vai conseguir captar Exatamente. isso aqui, porque tá clarinho até pra gente ver. Exatamente. Aqui. Então assim, o
a pessoa que trabalha com desenho, ela tem que aprender a desenvolver isso, a linha clara, que é a referência para você não se perder no desenho. Agora que o esboço está pronto, eu vou pegar um pouquinho de nanquim, vou dar uma dissolvida na água. O que eu quero, na verdade, é criar um tom de cinza. O nanquim é preto, né? Ele é aguado, mas ele é preto. Ele é uma tinta líquida já? Ela é uma tinta bem saturada. Tá? Para quem desenha quadrinho, assim, é bem familiar, porque a gente usa muito para preencher os pretos. Tá? Feito isso, eu vou começar a fazer os meus blocos de sombra no desenho. Tá? Eu gosto de trabalhar assim, quando eu vou fazer a aguada. Eu já tenho uma noção de forma, então para mim fica mais fácil definir aonde eu vou colocar o quê. Então você começa pela sombra. Nesse caso, quando eu vou trabalhar essa aguada, eu vou começar pela sombra. Tá? Eu vou definir o meu desenho inteiro pelo contraste gerado pela sombra. Então esse desenho ele vai ser em preto e branco? Vai ser em preto e branco. E é uma técnica rápida depois que você aprende a controlar o material. Porque tem muito a ver com controle aqui. Se você não souber controlar o que você está fazendo, dominar o pincel, dominar o nanquim e essa questão de luz e sombra, o desenho não sai. Você está usando qual pincel aqui? Eu estou usando um Condor 20 477 de pelo. Tá? Eu não gosto de trabalhar com pincel sintético. Faz diferença no resultado do trabalho? Para mim faz. Eu nunca me adaptei muito bem a pincel sintético. Então, bom é o de pelo, né, para você, o natural, né? Isso aí. Eu ainda não consegui entender que desenho é esse, mas eu tô aqui esperando. A hora que eu pegar o... Por enquanto só tem a sombra dele, né? Só tem uma pré-forma do desenho. Tá? Aí parece agora, braço, mão, mas não entendi ainda não. Eu vou pegar um pincel chinês que eu tenho. O legal dele é que ele tem duas pontas. Ele é feito para caligrafia, só que ele tem o mesmo efeito do pincel, então eu adaptei ele para usar para desenho. E agora eu vou usar um movimento um pouco mais fluido para conseguir o movimento que eu quero no desenho. Aí já é mais escuro um pouco. Isso. Ele já vai fazer o mesmo efeito de um pincel usando o nanquim, só que eu estou usando um pincel sintético, né? É mais fácil de manusear como se fosse também. Uma caneta, é como se fosse uma caneta, exatamente. E aí aqui agora eu vou contrapondo a linha com a mancha da pintura. E é um desenho super rápido de fazer. Agora já dá para ver a questão do contraste da sombra. Agora você já consegue ver. Porque tem o contorno já, né? Isso aí. Eu achava que não, que você tinha que começar desenhando, depois fazer a sombra. Você começa primeiro por ela. Eu começo pela... Lembra que eu defini primeiro o espaço do desenho com lápis colorido? Então, com essa definição... Né, aquele bem suave. Que acho que a câmera nem conseguiu pegar o tom dele. Eu nem sei se foi possível o pessoal de casa ver, porque é uma linha muito fininha muito fininha mesmo. E realmente ele não compromete, ele parece que não tem nada arriscado no depois papel. Depois que você gera a luz quase e invisível, sombra... uma linha quase invisível. Depois que você faz isso, o desenho ele aparece. E a cor desaparece. Agora deu para entender que é um sapo. Numa folha. Isso. Gente, ficou perfeito. E fácil mesmo de fazer. Não é difícil. É uma questão de você dominar a técnica, né? De você saber representar aquilo que você pensou. Não é uma coisa difícil. Então é um sapo que tá num pântano aí. Tá no brejinho dele. Brejo. Curtindo a vida dele. Tem um bambuzinho aqui. A ideia dele. E tá pronto. E tá pronto. Deixa secar um pouquinho. Muito bom. E é muito rápido. Muito rápido. Você só usou aí o pincel com nanquim. Isso. E a Mas caneta, esse o pincel chinês. Esse muito rápido é relativo. Não, tá. O muito rápido é você fazendo. Exatamente. Se eu quiser, vai demorar algumas horas. Eu levei alguns anos errando bastante para desenvolver. Para conseguir chegar na técnica. Na técnica. Aí, a partir do momento que você aprendeu a técnica, você aplica em qualquer desenho. Em qualquer desenho. Qualquer desenho. Então, o nome é aguada? É o aplique da técnica de aguada numa questão que eu desenvolvi, uma questão minha, de desenho meu.
E tem mais técnica ainda para você Tem. ensinar, né? Então, continue acompanhando aqui o Espaço de Arte Selga. A gente vai dar um giro pelos cursos de artesanato. A gente já volta. Olá, eu sou a Ana Nery, facilitadora aqui da Selga. Dou aula de pintura sobre tela, acrílico e a óleo e dou técnicas variadas, né? Desde texturas, abstratos, pintura a partir de uma foto e também não tem restrição de idade. Eu estou aqui às quartas-feiras de 15h30 às 17h50 e nas sextas-feiras de 14h30 às 17 horas. E vem aqui participar com a gente. De volta do giro nos cursos para mais uma técnica, Isso né? aí. Depois do sapo. Agora a gente vai falar do lápis Magic, da Koh-i-Noor. Ele é um lápis de cor, multicolorido. Então, no É o que eu mesmo gosto. lápis, no mesmo grafite, você tem várias cores diferentes, tá? Eu vou ver se dá tempo a gente fazer pelo menos 2 trabalhos iguais com cores diferentes. Aqui tem 3 cores diferentes, né? Isso. Esse aqui é o amarelo com... Laranja eu tô vendo e amarelo, vermelho. laranja e vermelho. Isso. Esse aqui tem vermelho, branco e azul. azul. Então, 3 cores sempre, Isso. né? E aqui tem azul, amarelo e roxo. Isso. E esse pequenininho tem um tem pequenininho ainda. 4 cores. Ele tem amarelo, azul e vermelho e laranja. Então assim, ele tem uma pegada legal porque você consegue... Eu vou começar fazendo uma marcaçãozinha básica do desenho Você tá marcando com ele mesmo. com ele mesmo. Porque Então, o outro, esse desenho aqui, eu marquei com você já grafite marcou colorido com grafite vermelho. colorido, aham. Isso aí. Então a ideia desse lápis é que à medida que você vai fazendo ele e você vai girando ele vai te dando cores diferentes. são 3 cores em um lápis só. Exatamente. Mas isso gera um efeito visual bem bacana, porque à medida que eu pinto o desenho, eu vou gerando uma coloração interessante. Que Que eu uma não... mistura com a outra, né? Exatamente. Eu vou tendo uma textura diferente. E eu não é uma coisa tão controlável assim. Vai sair de acordo com o grafite que vai aparecendo no desenho. E o segredo para usar esse lápis, então, é ir girando, Ir descobrindo girando as ele. cores. Na verdade, todo lápis você tem que trabalhar assim. Porque no esboço que você fez é só vermelho. É só vermelho. Não é só vermelho. Ele tem algumas partes, ele tem um pouquinho de laranja, bem um pouquinho discreto. de amarelo. Exatamente. Agora aí já tá dando pra gente ver as outras cores. nuances que vão aparecendo ao longo da cor. E aí você não usou o grafite, claro que você está fazendo uma demonstração só pra gente, né? Mas eu posso dizer, por exemplo, que aqui que você usou a aguada, aí é melhor usar, então, o grafite colorido. Isso. Que é bem mais suave do que usar esse lápis. Isso aí. Esse você usa, então, no caso de fazer o desenho com ele. De fazer o desenho com ele. Porque já vai cobrir aquele risco ali mesmo, né? E aqui você não apagou nada, simplesmente, né? O risco que foi feito ficou. Isso. Esse lápis, ele tem uma característica bem legal, assim, de você poder trabalhar a forma do desenho. Então, depois a gente entra com um lápis preto para acentuar a forma. Esse é um lápis Gioconda negro. Ele tem um pouco de óleo na composição dele, ele é mais gordurento. Ele pega melhor sobre o lápis de cor do que um outro lápis. Um grafite normal, assim, né? Ele acentua um pouco mais o desenho. Eu acho tão interessante que eu sempre achei que o certo seria fazer o contorno e depois preencher. E você não. Primeiro você preencheu e depois é que você vem O contornando. legal desse lápis é isso, é que ele te permite criar isso. E ele é uma volta lá na infância mesmo, que é um lápis de cor mesmo, né? Ele é o bem... traço que você fez aí... Ele é bem gestual. Legal, eu gosto desse lápis porque eu consigo trabalhar bem com o gesto. Então você acaba sugerindo a forma do que você precisa fazer simplesmente pelo gesto. Vai pintando mesmo. Pintando mesmo. Igual eu fazia E rápido, né? É. Você não precisa ter aquela caixa de lápis e ficar trocando.
Não, porque ele vai sobrepondo a cor dele à medida que você vai trabalhando. Uhum. Aí você está fazendo uma paisagem, Tô. né, aí agora. E eu vou fazer uma coisa, tentar fazer uma coisa legal. Eu vou criar a mesma paisagem com cores diferentes. Aham. Então, num primeiro momento, eu estou trabalhando com cores quentes, Sim. né? E isso interfere bastante na minha percepção do desenho. A cor, Uhum. ela interfere demais na minha percepção. Vocês vão perceber isso daqui a pouco, depois que a gente O terminar. resultado final, né? O papel, Heleno, é o canson, é papel para desenho que você está usando mesmo, Então, né? aqui na Selga, a gente tem uma gama de papel bem grande, assim. Eu tenho desenho, papel profissional de desenho da canção, específico para quadrinho, específico para desenho. Esse é um papel de layout. Tá? Aí tem diferença? Tem. Para o efeito do as resultado do pessoas- trabalho? Tem. As pessoas não conhecem tanto assim sobre papel, mas o papel ele é fundamental para o desenho. Uhum. Tá? Porque ele tem gramatura diferente, ele tem textura diferente. E isso acaba produzindo um efeito no desenho. Interfere no Com no certeza, desenho, na interfere. figura, na pintura? Interfere. A gramatura interfere? A gramatura, a espessura, a aspereza do papel. Se o papel é mais liso, o lápis desliza melhor. Se o papel é mais áspero, o lápis acaba agarrando um pouco mais. Aham. Então, a ideia do desenho é basicamente essa. Certo? É um estudo. Uma forma de a gente perceber o desenho, perceber uma paisagem, só que com cores quentes. Sim. Agora, se eu pego esse outro lápis, que tem cores mais frias, e Tem o produzo... quente e o frio aí misturado, porque tem o vermelho com o azul, né? Não, esse aqui não... Ah, tá, esse aqui. Esse. Mas ele vai acabar gerando um desenho, uma percepção de desenho um pouco diferenciada. Uhum. Então eu vou fazer a mesma proposta de desenho, mesma proposta de paisagem. Já está no azul aí. Isso. E a gente vai perceber como isso vai ficar diferente, como o meu desenho vai se comportar de uma maneira bem diferente. Já está dando uma misturada aí. E você do percebe que o vermelho desenho, com azul. de cima, ele me mostra que ele é quente, que eu sinto um calor ao longo do Tem desenho. um sol ali no cômodo, né? Aqui Isso. assim, ó. Isso é um uma desenho, luz. é um desenho mais agitado. Aham. E o desenho de baixo ele já não vai ter essa agitação toda. Ele vai ser uma coisa mais calma, porque eu tenho uma predominância de azul. Uhum. E a gente tem que pensar isso no desenho. Às vezes eu quero fazer um desenho e o fato de eu colocar a cor errada no desenho pode prejudicar meu desenho estraga. inteirinho. Uhum. Eu posso perder um trabalho simplesmente por causa da cor. A Tá? cor é fundamental, né? Saber usar. E eu tento mostrar isso para os meninos no curso de desenho, né? Mostrar que o desenho ele tem que ser pensado, não é só sentar na mesa e vamos embora desenhar. Não é assim que funciona. Você tem que pensar o desenho, você tem que planejar o Tem um desenho. planejamento antes, né? Tem. O desenho Realmente já está ficando outra coisa. já é Menos quente. menos quente. E várias nuances, né? O Uhum. vermelho mistura com o azul, já dá meio que um roxo aí também. Exatamente. E nesse aí você também vai usar o lápis preto, Também né? vou usar o lápis preto, que só para delimitar. tem óleo na composição, né? Que eu achei interessante isso. Eu vou usar o lápis preto só para dar uma quebrada na forma, para representar um pouco mais a forma. Definir os limites do desenho. E tanto que você já mudou a posição do seu traço, né? Esse aqui de cima estava mais assim. Aham. Esse aqui você já jogou um para lá, um para cá. Isso Esse aqui aí. tudo num sentido só. Essa árvore, por exemplo. Uhum. Essa aqui já está um traço para lá, um traço para cá. Isso tudo de acordo com a cor que você está usando, né? Sim. Isso ajuda a perceber mais o desenho. Uhum. Né? A gente não... Quando a gente é pequeno e a professora na escola está ensinando a gente a pintar com lápis de cor, ela fala assim, faz sempre para o mesmo lado, o desenho inteiro para o mesmo lado, para você não criar conflito visual. Uhum. Nesse caso, eu preciso do conflito visual. Sim. É a proposta do desenho. Se eu não tiver o conflito visual, de direção de movimento, eu não percebo os planos do desenho. Ah, tá. E é essa direção que me ajuda a perceber que essa está um lado
isso está no outro. Então tem essa profundidade. A natureza não está toda para um lado só. Não. Mas obedeçam sua professora na escola de alta. Não quer dizer que ela está errada, né? Não. Se a professora falou assim, pinta tudo na mesma direção, obedece ela e pinta na mesma direção. Depois aperfeiçoa. Depois, quando você tiver controle de técnica, você faz isso. Agora você vai usar essa terceira isso cor aí. aqui, esse terceiro Agora lápis, né? Aliás, essa terceira mistura de cor. Vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer o mesmo conceito de desenho, a mesma aplicação, e a gente vai ter um efeito visual bem diferente dos outros dois que a gente já fez. Inclusive esse lápis aqui está até um pouco mais macio do que os outros. Né? Ele tá com... O grafite dele está bem mais macio. Isso dá uma agilizada no meu trabalho. Quanto mais macio o grafite... melhor ele vai deslizar sobre o papel, melhor ele vai andar. Isso tem a ver com a durabilidade do produto? Então, um lápis desse você usa muito tempo. Então, quanto mais usa, mais macio fica? É assim ou não? Não, isso é muito influenciado em questão do clima mesmo, Karina. A gente não pode esquecer que a base do lápis é uma madeira e uma cera. Sim. Então, se o tempo está mais úmido e quente, o lápis fica mais macio. Tem isso. Se está frio e seco, o lápis perde umidade, também vai ficar mais seco. Então, o clima interfere muito no material, muito. A gente pensa que não, né? Quando está quente, se você vai trabalhar com uma aquarela, o desenho seca mais rápido. E às vezes você não quer que o desenho seque e ele acaba secando, aí você se aborrece. Né? Hoje com ar-condicionado você até consegue controlar um pouco isso. Mas o ar-condicionado interfere também, né? Interfere bastante. O desenho acaba secando mais rápido também. Então se você está trabalhando com uma tinta acrílica que você não pode deixar ela secar, o ar-condicionado vai te atrapalhar, porque vai secar muito mais rápido. Tem técnicas aqui que a gente mostra no programa que o ar faz diferença mesmo. Muita. Pintura, né? Muita diferença. Então, o clima interfere bastante. Se você não tiver consciência disso... Por isso que eu penso que o desenho, a pintura, são artes bem completas. Assim. Você tem que conhecer muito bem. Até de clima você tem que entender. Você tem que entender de tudo. Eu brinco com os meus alunos que eu para desenhar, eu tive que entender todos os meus ossos, todos os meus músculos. Você tem que ter uma visão tridimensional da coisa. Você tem que olhar para o objeto e saber como ele é de todos os ângulos, de todos os lados. Se você não fizer isso, você não desenha. Você vai ter problemas o resto da vida com o desenho. E isso é com o tempo, com a prática, com a persistência, a dedicação. Você só vai desenvolver isso desenhando, observando, pesquisando. Não vai achar que porque você está fazendo aula de desenho que você não tem que estudar. Eu estudo constantemente. Todo mês eu atualizo minha biblioteca com livros novos. Porque cada artista vai te mostrar aquilo que você quer desenhar de uma outra maneira que você não tinha percebido. Sim. Né? Então, nas aulas eu vou sempre comentando sobre isso também. É estudo, né? Desenho é um estudo contínuo. Então, se você for pesquisar sobre os mestres renascentistas também, o Da Vinci, Michelangelo, todos eles estudaram bastante, pesquisaram bastante. De repente fizeram até coisas que não precisavam, que não queriam ter feito para entender, mas que era necessário, né? E a gente tem a impressão de que, né, com eles tudo era fácil, que eles vinham e pintavam e desenhavam, estava tudo lindo, e não era assim. Não era. Você pesquisar, você vai perceber que eles desenvolveram tecnologias para isso, né? A própria câmera fotográfica, ela já tem um tataravô na Renascença. Você tinha as câmaras escuras, onde o artista entrava dentro para desenhar. Então, você tinha uma caixa preta com um furinho na frente, onde a luz refletia no objeto e ia para dentro da caixa. Então, o artista se trancava dentro da caixa com um lápis e um papel, ia desenhar ali dentro. Para ter um outro efeito naquilo que ele queria. Para ter uma experiência, isso era uma experiência que eles faziam na época. Exatamente, mas isso era para ter uma precisão melhor, mais rápida do desenho. Como você não tinha o processo químico de gravação da imagem
né, dentro da câmara escura, Sim. você ia desenhar dentro da câmara Sim, escura. O artista depois virou a fotografia. Depois virou a fotografia, exatamente. Que aí Legal. passa hoje pro digital, né? Desenho artístico também é cultura. Viu? Também Os é cursos história. de artesanato aqui da Selga também são Os cultura. meninos aprendem isso porque eu comento isso tudo. Bom, então o efeito do desenho, ele acaba sendo completamente diferente em Outra cada um coisa. dos desenhos. O mesmo desenho, cada E um. a percepção, Então, esse foi com esse esse aqui, e esse outro último com esse aqui. Gente, ficou lindo. você tem uma percepção completamente diferente do desenho. É verdade. Um mais quente, um mais frio, um meio termo aqui, também um pouco frio, né? Puxando ali pro azul, mas tem o amarelo. Ele Também tem mais luz, mas ainda é um desenho frio. Ainda é um desenho frio. Realmente, tem mais luz esse do que esse aqui, Isso aí. né? E são coisas que a gente vai vendo ao longo do curso. Eu vou sempre mostrar uma técnica diferente para o aluno. Vou sempre analisar o que o aluno está precisando e vou sempre mostrar algo que ele não tinha percebido, algo diferente para ele. E esse aqui, que é o mais fininho, faz um desenho rapidinho pra Rapidinho? gente com esse Vamos lá, aqui, então. Que eu fiquei curiosa, né? Eu quero ver todas Ele vai dar basicamente o mesmo efeito. Então, como Esse eu tem quatro cores, eu já né? fiz coisas. A gente comentou. Eu já fiz um animal, vamos fazer um desenho de anime. Anime, vamos faz muito fazer sucesso um com a mangá. garotada. Não só com a garotada, né? Não. Eu tenho alunos mais velhos que adoram anime, que já vem de uma cultura da década de 80, 90, 2000 do anime. E esse eu não fiz marcação, não. Esse eu fiz direto. Já tá fazendo o desenho mesmo. Já estou aí, fazendo desenho já. com o lápis que tem 4 cores, né? Isso. Mas eu vou retocar ele aqui ainda. E por que o anime faz tanto sucesso? Anime ou anime? Anime. Por que faz tanto sucesso? Isso é complicado de te explicar. A gente vai ficar aqui mais umas 4 horas conversando sobre isso. Porque ele atinge uma faixa etária ampla, né? Não, porque o japonês ele tem uma característica bem diferente do americano na hora de trabalhar isso. A origem, então, é oriental mesmo. É oriental, japonesa. O anime e o mangá são japoneses, né? O anime nada mais é do que a versão animada do mangá, que é o quadrinho. Sim. Tudo a mesma coisa, só que com o nome criado por eles. Né? Então, assim, o japonês ele tem uma característica muito forte que é de trazer o personagem para um conceito muito real. Você, espectador, leitor, você tem uma aproximação muito grande do personagem, de tão bem desenvolvido que é o roteiro do mangá. Então, assim, ao mesmo tempo que o personagem faz coisas impossíveis, ele consegue fazer coisas muito possíveis. Aí aproxima até do real mesmo, né? Do humano. A ambientação do mangá, que é real, que são cenários quase reais, ajuda bastante nisso, né? De você se identificar mais com o personagem. Hoje no Brasil está muito em alta o shonen, que é o mangá para menino adolescente. E ele traz sempre questão de superação. O personagem principal ele acaba começando sempre como um personagem fracassado, rejeitado por todo mundo, e no desenvolvimento dele ele vai evoluindo, vai melhorando, vai se superando. Passa uma mensagem positiva, né? Exatamente. E esse personagem acaba depois sendo bem visto, bem querido, e ele que leva todo mundo para frente, ele é o salvador. Então o mangá tem muito disso, né? Tem comédia também. É bem diferente do americano. Se você pegar um quadrinho americano para ler, você vai ver que é muito diferente. Diferenças culturais mesmo, sim, né? Sim. Formas diferentes de abordar aquilo que você quer escrever, que você quer representar. Esse que você está desenhando é algum personagem? Então, assim, eu não me prendi muito à fidelidade do personagem, mas esse aqui seria um Naruto. Naruto? Naruto. Esse aqui é o mangá um dos mangás mais vendidos hoje no mundo. Bom, o Naruto, ele é o protagonista do mangá Naruto. O mangá é a história. É o quadrinho. Então ele é o protagonista do mangá que leva o nome dele. Mas outros mangás têm nomes diferenciados com personagens principais. Sim.
Isso vai variando muito. Aí ele tem a turma dele também, os amigos dele? Tem. Na verdade, ele começa não tendo. Depois ele vai Depois agregando. ele vai conseguindo conquistar as pessoas ao redor do convívio dele e acaba sendo o que ele é. Agora, com relação ao desenho que você fez, né? É um personagem, é um rosto, né? Características humanas, vamos dizer, né? Tem os olhos, tem nariz, tem um rostinho aí. Mas isso não é um rosto humano mesmo. Não é o que a gente chama de realismo ou hiperrealismo. Isso daqui é uma representação gráfica de um desenho de uma pessoa, de um personagem. Sim. Tá? O realismo ou o hiperrealismo é quando eu pego uma pessoa de verdade que existe, tá ali na minha frente e vou desenhar ela do jeito que ela é. Bom, já que são várias técnicas, deve ser um desenho um pouco mais demorado de fazer, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, então, para você voltar aqui no programa e ensinar pra gente. Numa próxima conversa a gente fala exclusivamente sobre realismo. Mas se eu quiser entrar no curso para fazer o realismo, para fazer rostos... Sem problema. Começo dali? Posso? Não desenho. Não sem sei problema. desenhar. Eu tenho condição de começar fazendo um desenho? Técnica é ensinada para isso. Usando a técnica, você vai aprendendo aprender a técnica. Técnica. Tá? Heleno, foi um prazer receber você aqui. O prazer foi meu. Contemplar esses desenhos, né, gente? É muito gostoso. Arte é muito gostoso, né? É divertido. Né? E desenho tem todo um conceito artístico aí por trás. Heleno é formado em artes plásticas, né? Aqui pela UFES mesmo. Isso aí. E hoje ele ensinou aqui para vocês, então, a guada. Técnica de aguada. Técnica de aguada, que é aqui esse sapo, que começou com a sombra, que eu já aprendi. Né? Aí esse aqui foi mais para mostrar o material, que é um material diferente. O lápis, né? Esses 3 tipos de lápis aqui com as pontas coloridas. E as pessoas têm um certo receio de usar ele, não precisa, ele faz um efeito bem legal no desenho. É só você pegando o jeito de usar, praticando. Isso aí. Né? Praticando esse. Na verdade são 4, eu falei 3, mas são 4, que tem um fininho aqui ainda. E de quebra a gente ainda ganhou um personagem aqui, o Naruto, né? Que é o personagem do mangá. Não entendo muito desse universo, não. Mas, né, Heleno tá aqui para tirar as dúvidas da gente. Isso aí. E eu quero lembrar, então, que ele vai estar aqui, gente, nessa semana Aliás, o curso de desenho artístico é o curso em destaque dessa semana, de 9 a 14 de setembro. Você vai estar aqui que dia? Dia 11, quarta-feira. Fazendo a demonstração no dia 11, que horas? Das 3 às 4 da tarde. Ao vivo aqui na Selga, então, desenhando? Desenhando, tirando dúvida, conversando, batendo papo. Com quem quiser vir, né? Aprender sobre o curso, conhecer. Tirar suas dúvidas, vem aqui para a Selga nesse dia que a gente vai estar lá embaixo conversando. E vai ter também, ao longo dessa semana, a vitrine lá embaixo na loja com os desenhos dele, os materiais que ele usa aqui no curso. Né? Lembrando que hoje não teve lista de materiais no programa porque ele fez demonstrações. Né? Mas eu já citei aqui que ele usou... Como é o nome do lápis? Magic. Lápis Magic, realmente é mágico mesmo o negócio. Né? O Nanquim, usou o lápis preto, que é o Gioconda. Tudo isso tem disponível. O bloco aqui de canson, né? Papel próprio para o desenho, que ele deu uma dica legal, que tem papel para desenho, papel para aquarela, tem papel para layout. Para praticamente tudo. Né? Isso é importante. E no curso você ensina tudo isso. Eu explico todos os tipos de papel que você vai usar. Estou sempre mostrando um papel novo que está lançando no mercado. Né? A canção agora está com uma linha nova, né, que a gente vai pedir aqui para a Selga também. Saiu tem pouquíssimo tempo. Né? Eu já recebi o catálogo. A gente vai começar a pedir essa linha nova da canção. E você está sempre antenado com todas as novidades desse segmento de desenho, né? Sempre me atualizando. Senão, como é que fica no mercado se não se atualizar? Não tem jeito, né? E o que ele falou, o mercado é promissor para desenho artístico, hein? Se você gosta, não perde a oportunidade, não. Passa essa semana aqui na Selga, faz a sua inscrição no curso de desenho, porque aí você vai ganhar uma aula a mais. Isso aí. Não é isso? Além das 4 aulas mensais, é uma por semana. Isso, né? Todo sábado. Todo sábado. Qual o horário do curso aqui de no sábado? De 8 às 10 e de 10 a meio-dia. São 2 turmas. A parte da manhã inteira, 2 turmas. Se você quiser entrar nas 2 turmas, né, Helena? Fica à vontade. Emendar, ficar a manhã inteira aprendendo. Mas o curso tem a turma de 8 às 10 e a turma de 10 a meio-dia. Isso aí. Né? Pois é, então não perde a oportunidade não. Vem para cá, vem aprender a desenhar aqui com o Heleno, que você não vai se arrepender. Obrigada mais uma vez. Nada, e depois você volta para ensinar a fazer o realismo, o rosto e outras coisas mais. Isso aí. E mostrar as novidades aqui de materiais, ok, Heleno? Sempre que chegar coisa nova, a gente vem para cá conversar. Obrigada. De nada.